Bom, um outro tema muito interessante relacionado ao sistema são as leis que regem o sistema, né? As leis sistêmicas. Bom, o Bert Hellinger descreveu as 3 leis básicas do sistema, né, de sistemas, não só do sistema familiar, como também do sistema empresarial. Essas, eu já falei sobre uma delas aqui, que é a lei da hierarquia. Então, o que veio antes tem precedência sobre o que veio depois. Essa é a lei da hierarquia. O tempo define a posição do elemento no sistema. Então, o que veio antes tem precedência sobre o que veio depois. A segunda lei de Bert Hellinger é a lei do pertencimento. Então, assim, todo elemento tem o direito de pertencer àquele sistema, certo? E os outros elementos têm o dever de separar o lugar daquele elemento dentro do sistema, de dar o direito dele pertencer e o lugar dele pertencer dentro do sistema, né? Então, isso significa assim que nenhuma dessas leis pode ser quebrada. Então, eu não posso quebrar a lei da hierarquia, assim como não posso quebrar o direito de pertencimento, né? A outra lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, para um elemento estar em harmonia dentro do sistema, o que ele dá e o que ele recebe estão, de certa maneira, em equilíbrio. Então, aquilo que eu recebo, eu também retribuo, né? Quando, por algum motivo, esse equilíbrio se quebra de uma maneira muito grande, né, as relações desse elemento dentro do sistema começam a ter problema muito sério, né? Então, isso significa que, por exemplo, num relacionamento de casal, se um dá muito e o outro só recebe, não tem como dar de volta, a relação começa a ter problema. Ou quando só um dá e o outro não retribui, também tem um problema muito sério, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o objetivo dessas postagens, né? Eu só estou comentando rapidamente isso para você entender sobre essas coisas que existe isso, né? Se você quer se aprofundar sobre esse tema, eu tenho que procurar uma bibliografia condizente e estudar o assunto, né? Então, eu só estou colocando aqui para você saber da existência delas. Bom, o que eu fiz além de Bert, né? Eu concordo 100% com essas 3 leis, né? Mas elas não são as únicas, né? Então, eu escrevi um livro sobre sistema e eu analisei as interrelações entre os elementos dos sistemas, e é óbvio que existem muitas outras leis que regem um sistema, né, que também não podem ser violadas, tá certo? Então, eu cheguei à conclusão da existência de pelo menos mais umas 7 ou 8 leis, tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui, porque também não vem ao caso. O que importa você saber, isso sim, é que essas leis, elas estão gravadas na nossa dimensão anímica. Você não sabe da existência delas, ninguém fica falando para você aí na televisão, no rádio, no jornal, mas elas estão gravadas na nossa dimensão anímica, né? Quando uma dessas leis for violada, haverá consequência para o sistema, assim como para os elementos envolvidos na violação da lei, tá certo? Então, eu não posso quebrar a hierarquia familiar, eu não posso quebrar o direito de pertencimento e eu não posso quebrar o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Eu não posso fazer isso. Se isso acontecer, se isso vier a acontecer, o sistema entra em desarmonia e até em risco de manutenção, né? Então, existem casos de famílias que, por briga de herança e coisas assim, a família acaba se desestruturando totalmente, com gravíssimas consequências para todos os membros quando isso acontece, né?
E isso é terrível, muito terrível, tá certo? Então, o que importa é você saber da existência de uma série de leis sistêmicas que não podem ser burladas, não existe como burlar e não podem, elas têm que ser obedecidas 100% para que o sistema consiga se manter em paz e em ordem, né? Então, quando essas leis forem burladas, né, haverá consequência para os elementos e isso não tem como escapar. Para uns mais, para uns menos, mas não tem como escapar das consequências, certo? E o próprio sistema, a força da vinculação vai conduzir os elementos para que eles sofram consequências em função disso. É uma coisa natural que ocorre sem que você tenha, muitas vezes, consciência disso. Tá certo? É complexo, é um assunto extremamente complexo, difícil de entender, mas é importantíssimo você saber que isso existe e que isso afeta a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir e o que você vai conseguir ou não na vida em função do que aconteceu no teu sistema. Então, é muito importante você saber ou entender o teu sistema familiar, né? Saber quem são os elementos, o que aconteceu, a história deles, para você entender por que você tem certas limitações, ou certas doenças, ou certos problemas, né? Está tudo escrito, não é nas estrelas, mas está escrito nas histórias do sistema familiar. Estude aí. Até mais.